Toca Livros e Editora Rocco apresentam Atenção, de Alex Castro. Narrado por Alex Castro. Os 4 votos do Bodhisattva. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Os 3 votos da Ordem dos Pacificadores Zen. Praticar o não saber, abrindo mão de certezas prévias. Estar presente na alegria e no sofrimento, nunca virando o rosto. Agir amorosamente de acordo com essas 2 posturas. Introdução. Sem atenção não existe cuidado. A atenção. Quanto vale nossa atenção? Um possível diálogo entre porcos. Temos comida farta, um canto gostoso para dormir, lama para brincar, médico para quando ficamos doentes. O que mais poderemos querer, não? É muito bom ser cliente dessa fazenda. Mas nós, pessoas humanas, ao buscar ou curtir na internet, somos como porcos de fazenda. Se não estamos pagando, então não somos as clientes, e sim o produto sendo vendido. Em troca do serviço da fazenda, os porcos perdem brutalmente sua carne e sua vida. Nós, em troca de vídeos de gatinhos e de afagos no ego, damos voluntariamente nossa atenção e também nossa vida. Nossa atenção é a commodity mais valiosa do mundo. As maiores empresas da atualidade não são mais aquelas que fabricam automóveis ou elaboram comida, mas sim aquelas que simplesmente traficam e intermediam nossa atenção. Por todos os lados, em 2 de cada 3 páginas de qualquer revista, ou em enormes outdoors pela cidade, atrás das poltronas de ônibus e acima dos mictórios públicos, existem produtos desesperadamente implorando por uma espiada, uma olhadela, qualquer migalha de atenção. Não é à toa que o deliverable mais measurable da publicidade, tudo sempre em inglês, naturally, são justamente nossos eyeballs. Anuncie no nosso site. Seu produto será visto por 10 milhões de eyeballs dia. Nosso cliente médio passa 2 minutos em cada página. Mas cabe a nós decidir o que queremos fazer com a nossa atenção. Vendê-la à indústria automobilística em troca de um vídeo de gatinho ou fornecê-la gratuitamente a nós mesmas, às nossas famílias, às outras pessoas. Onde está nossa atenção? Situações de escassez nos levam a concentrar nossa atenção. Quem está com fome só pensa em comida. Quem está pobre só pensa em dinheiro. Esse foco concentrado sempre no problema mais urgente, selecionado pela evolução para nos permitir melhor salvar nossas vidas, infelizmente tem um custo alto, pois retira nossa atenção de todo o resto. Pessoas que trabalham em 2 empregos para sustentar a família e nunca têm dinheiro para nada, se esquecem de tomar seus remédios para diabetes, mesmo quando oferecidos de graça no posto de saúde. Bombeiros correndo em direção ao incêndio se esquecem de colocar o cinto de segurança com mais frequência do que a média da população. Quem dá atenção excessiva, urgente, existencial a qualquer coisa, por mais importante que seja, sempre negligencia dar atenção às outras coisas, por mais importantes que também sejam, mesmo às vezes ao custo da própria vida. Em nossa sociedade autocentrada, onde andamos pela vida, mal percebemos que estamos cercadas de pessoas tão únicas quanto nós, onde muitas vezes não enxergamos nem a dor humana mais dramática estalando debaixo do nosso nariz, onde está nossa atenção? O que poderia ser tão absorvente, tão envolvente, a ponto de nos cegar a algo tão gigantesco e tão fascinante, tão trágico e tão transcendental quanto as outras 7 bilhões de pessoas que compartem essa pedra conosco? Nosso eu, naturalmente. Atenção não é algo que nos falte. Quase todas temos um estoque
praticamente ilimitado de atenção para dar a nós mesmas. Prestamos atenção à nossa imagem no espelho e à nossa reputação entre nossos pares, às ofensas que nos fizeram no passado e às oportunidades que podem nos surgir no futuro. Disse um poeta: nada que é humano me é estranho. Diria a maioria das pessoas: nada que diga respeito a mim me é desinteressante. O que nos falta não é atenção, é atenção às outras pessoas. Voltar à atenção. A atenção começa no ponto em que o meu eu desaparece enquanto conceito, enquanto preocupação, enquanto estratégia. O objetivo principal das práticas de atenção é fazer desaparecer o eu, essa construção egóica na qual tanto investimos, que tanto queremos proteger e que tanto nos faz sofrer. A 18ª prática, desapegar do eu, é especificamente sobre isso. Mas, na verdade, esse eu nem existe. Como os deuses de antigamente, cuja existência dependia da crença das fiéis, a melhor maneira de fazê-lo desaparecer é simplesmente desviando dele nossa atenção. Um dos paradoxos da história é que ela só pode ser vivida para frente, mas só pode ser entendida para trás. A verdadeira atenção também só pode ser percebida retroativamente. De repente, eu me dei conta de que pelos últimos minutos, em nenhum momento eu me preocupei em como aquela pessoa poderia me ser útil, em como manipular sua percepção para transmitir uma boa imagem, em como falar a coisa interessante para parecer esperto, ou em nada que dissesse respeito à minha ulalá tão incrível pessoa. Minha atenção estava completamente voltada para ela, suas questões e suas necessidades. Assim como o telescópio mais potente do mundo é capaz de ver galáxias distantes milhões de quilômetros, mas é incapaz de se ver, a atenção não resiste à menor atenção. Diante do primeiro pensamento consciente, ela se desfaz. Que incrível! Olha só como estou atento ao que ela está falando. Consegui! Opa, o que foi que ela disse? Não é preciso se culpar ou se martirizar por essas derrapadas. Elas são inevitáveis. Nada em nossa vida nos treinou para manter um estado concentrado de atenção. Mas o que importa não é sermos capazes de manter um estado de atenção ininterrupto por horas e horas, e sim conseguirmos voltar ao estado de atenção quantas vezes for necessário. Desenvolvimento pessoal para quem? Hoje em dia, entre webinários de mindfulness e retiros de guru, livros de autoajuda e palestras de lifestyle coaches, desenvolvimento pessoal se tornou um mercado multibilionário. Mas desenvolvimento pessoal voltado somente para a pessoa que está se autodesenvolvendo é uma empreitada intrinsecamente egóica. Se quero me transformar em uma pessoa melhor somente para meu próprio benefício, para meu maior prestígio pessoal, para meu maior sucesso pessoal, de que maneira isso é ser uma pessoa melhor? Melhor para quê? Melhor para quem? Qualquer desenvolvimento pessoal só faz sentido se nos transformar em pessoas melhores para as outras pessoas. Um verdadeiro desenvolvimento pessoal, menos egóico e menos autocentrado, nos possibilitaria desviar nossa atenção de nós mesmas e de nossos pequenos problemas e nos ensinaria a enxergar e ouvir, aceitar e acolher quem está à nossa volta. Nas estantes de autoajuda das livrarias de aeroporto, é fácil encontrar títulos como Você merece conquistar a felicidade, Dicas de oratória para executivos ocupados, Meditação para empreendedores. Mas onde ficam títulos como Você deve servir sua comunidade, Dicas de escutatória para filhos carinhosos e Meditação para cuidadores? Em outras palavras, onde está a estante de autoajuda? O mal é a falta de atenção. No nosso dia a dia, temos poucas oportunidades práticas de ativamente não estuprar e não roubar, não torturar e não cometer genocídio.
Não matar não é uma decisão consciente que tomo todo dia e da qual posso ter orgulho. Somente não estuprar não faz de mim uma pessoa boa. Mas e se o mal for a falta de atenção, os olhos cegos e os ouvidos moucos, o egocentrismo e o autocentramento? Talvez o mal seja um honesto pai de família que não enxerga nada à sua volta, que não vê a esposa insatisfeita e desesperada, as filhas confusas e autodestrutivas, a sócia abrindo a garrafa de uísque cada vez mais cedo. O mal é arrancar Anne Frank do sótão, mas também pode ser cruzar todo dia pelo porteiro com o braço engessado e nunca perguntar, nunca se preocupar, nunca nem reparar. O mal é ser dono de uma fazenda com 200 pessoas escravizadas, mas também pode ser relaxar do longo dia de trabalho, curtindo um filme, depois de um belo jantar feito por minha irmã, e nunca me passar pela cabeça que ela teve um dia igualmente longo de trabalho, ainda por cima fez o jantar e agora está sozinha, tirando a mesa e lavando a louça e ainda perdendo a chance de ver o filme. E se o mal for aquilo que sinceramente não me ocorre, que eu realmente não enxerguei, que eu juro que não ouvi, que eu não sei como eu fui esquecer? Nossa vida cotidiana inviável. Minha ex-mulher é de uma pequena e próspera cidade no interior da Amazônia. Veio morar comigo no Rio de Janeiro e se deparou pela primeira vez com a população em situação de rua em nossas calçadas. Nunca amei tanto minha ex-esposa quanto naqueles momentos em que a mera visão de uma criança de rua já era o suficiente para levá-la às lágrimas. Sabe por quê? Porque com o tempo, para não enlouquecer, para poder funcionar como ser humano, minha ex-esposa foi criando a mesma couraça de insensibilidade social que quase todas as moradoras das grandes cidades já trazemos do berço. É uma educação do olhar. Treinamos nossa atenção para não enxergar e, se enxergar, não dar importância. E, se der importância, racionalizar que não há nada que possamos fazer. Tudo para não cairmos de joelhos, paralisadas pelo horror. Não fazemos isso só com a miséria. Passamos o dia cercada por dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas e é impossível considerá-las todas individualmente. Não só não as olhamos, como nem mesmo pensamos nelas como se fossem gente. Nossa vida cotidiana seria inviável se parássemos para considerar que cada uma daquelas pessoas comendo fast food na praça de alimentação do shopping tem uma vida interior tão rica quanto a nossa. Ou pior, que cada uma daquelas pessoas comendo restos de comida no lixão tem a nossa mesma capacidade de apreciar a beleza de uma catedral barroca. A terceira prática, dar-se conta das pessoas, é uma tentativa de percebermos a humanidade das pessoas que nos cercam. Hoje, economistas admitem que o salário mínimo é desumano e indigno, mas argumentam com resignação que o país iria à falência se pagasse um salário mínimo humano e digno. Ontem, cafeicultores admitiam que a escravidão era desumana e indigna, mas argumentavam com resignação que o país iria à falência se as lavouras fossem plantadas por pessoas assalariadas. Seja na época colonial ou no segundo milênio, o consenso entre as pessoas brasileiras que vivem em condições humanas e dignas é sempre o mesmo. O Brasil só pode existir enquanto entidade política viável se mantiver grande parte das outras pessoas brasileiras em condições desumanas e indignas. Mas é viável uma entidade política que não consegue nem mesmo garantir condições humanas e dignas para a maioria da sua população? Nesse caso, existir para quê? Existir para quem? Ou, como escreveu Castro Alves ao ver a bandeira brasileira servindo de proteção a navios negreiros, antes tivesse sido destruída na batalha do que servindo a um povo de mortalha. Em um primeiro momento, esse é o objetivo das práticas de atenção: tornar a nossa vida cotidiana inviável. Ao final, quem ainda for uma pessoa viável,
nessa sociedade tão inviável, quem ainda conseguir caminhar pelo centro da cidade sem se rasgar de desespero é porque não passou no curso. Mas, se precisamos nos tornar pessoas insensíveis para funcionar em uma sociedade insensível, talvez essa sociedade é que não devesse funcionar. Talvez fosse o caso de derrubar e fazer outra. Só faz sentido exercitarmos a atenção e praticarmos o cuidado como pré-requisitos para um engajamento político mais efetivo e mais transformador, mais contundente e mais amoroso. A 20ª e última prática, dar o passo, é um chamado para essa ação. A pergunta salvadora. Diz a lenda que o Santo Graal era o cálice utilizado por Jesus na última ceia e depois para recolher seu sangue na cruz. Na Idade Média, o nobre cavaleiro Percival da Távola Redonda percorreu todo o mundo conhecido em busca dessa relíquia sagrada, travando muitas batalhas e vivendo muitas desventuras. No começo da sua peregrinação, um dos primeiros personagens que Percival encontra é o Rei Ferido, um velho soberano paralisado e impotente, passando dor e sofrimento. Percival interage com ele brevemente e prossegue sua viagem, completamente absorto na busca. Décadas depois, já perto do fim, desiludido e desenganado por seu fracasso, Percival descobre que o Rei Ferido era secretamente o último em uma linhagem de guardiães do Graal. Naquele dia, ainda no começo de suas andanças, sua busca teria se encerrado, o rei teria magicamente se curado e o Santo Graal teria sido encontrado se o jovem cavaleiro somente tivesse feito a pergunta correta, a pergunta salvadora, a pergunta atenciosa. Por que você está sofrendo? Qual é a fonte do seu sofrimento? Como posso ajudar? Por que praticar a atenção? É impossível ajudar ou servir, acolher ou abraçar, fazer nada de útil ou de positivo, enquanto nos colocamos acima, apartadas, melhores do que as outras pessoas. Qualquer ação social e política efetiva só pode acontecer entre pessoas que reconheçam profunda e absolutamente que estão no mesmo nível, que são iguais, que estão juntas. Quem se coloca acima de alguém já se colocou em uma posição de onde é impossível fazer qualquer coisa positiva com ou por ela. Nenhuma ignorância pode ser mais nociva para mim mesmo, para outra pessoa, para o mundo, do que eu me considerar melhor, maior, apartada. Por isso, praticamos atenção não por nós mesmas, não para sermos pessoas melhores, mais respeitadas, mais produtivas, mais bem-sucedidas. Existem maneiras mais fáceis e mais eficientes de fazer tudo isso, mas para sermos pessoas melhores para as outras pessoas. Praticamos atenção não para vivermos vidas melhores, mas para que as pessoas que precisam conviver conosco vivam vidas melhores, para que não precisem conviver com pessoas irracíveis e mesquinhas, egocêntricas e defensivas. Ontem, começamos a praticar atenção porque existiam outras pessoas e elas eram tão dignas de atenção quanto nós. Hoje, continuamos a praticar atenção porque, quanto mais prestamos atenção às outras pessoas, mais percebemos que não existem outras pessoas. Estamos juntas. Sem atenção não há cuidado. Uma atenção cheia, plena e útil, só pode ser aquela que se oferece vazia de julgamentos e de preconceitos. Uma atenção que tenha como objetivo não fazer alguma coisa ou resolver algum problema, não trazer a outra pessoa até nós, mas simplesmente nos levar até o lugar onde ela está. Nós podemos e devemos fazer muito pelas pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Mas tudo começa com um gesto consciente de atenção. Uma atenção que consiga enxergar a outra pessoa não como membro do grupo de pessoas mais vulneráveis da sociedade,
mas como uma pessoa igual a nós, dona de uma biografia absolutamente única e vastamente complexa, dotada do mesmo potencial de ou apreciar a beleza do pôr do sol no arpoador ou de compreender o conceito de poder em Foucault, de ou roubar um banco ou de fazer um gol de bicicleta. Dar atenção a alguém é estar plenamente com ela. Por isso, dar nossa atenção às pessoas sozinhas, vulneráveis, sofridas, é especialmente difícil, porque tudo o que menos queremos na vida é habitar esse lugar da solidão, da vulnerabilidade e do sofrimento. Não queremos estar com a pessoa nesse lugar. Pelo contrário, nós queremos a todo custo tirá-la desse lugar, resolver esse problema, trazê-la para o nosso lugar, esse lugar de pessoas bacanas que resolvem problemas. Querer resolver o problema a todo custo tem um custo. Nunca estar verdadeiramente ali com a pessoa que sofre, nunca ouvir verdadeiramente sua história, nunca enxergar verdadeiramente a sua dor, nunca oferecer verdadeiramente nossa atenção. Ela será sempre apenas um vulto que enxergamos de relance, entre um instante em que entra em nosso campo de visão e um instante seguinte, em que a tiramos de onde estava e já desviamos o olhar, nunca completamente distinguindo uma pessoa que sofre da outra. Afinal, estivemos com cada uma por tão pouco tempo. A oitava prática é sobre essa nossa compulsão por resolver problemas e dar conselhos, praticar o não conhecimento. Mas só pode agir amorosamente quem está realmente presente na dor e na alegria da outra pessoa. E só pode realmente estar presente na dor e na alegria da outra pessoa quem se aproxima dela praticando o não saber, trazendo um olhar vazio de certezas prévias. Querer ajudar e resolver é muito bonito, mas se for um cuidado sem atenção, ele será no mínimo superficial, quase sempre equivocado e às vezes até nocivo. Naturalmente, a atenção em si não é meio caminho andado, nem mesmo o primeiro passo, mas somente uma pré-condição necessária ao cuidado. A atenção sem cuidado tornou-se um dos mais comuns caprichos complacentes das pessoas privilegiadas. A 20ª e última prática, dar o passo, é sobre essa celebração masturbatória da empatia pela empatia. Por isso, a premissa básica desse livro é que ambas precisam estar sempre juntas. Sem atenção, não há cuidado. O autor. Quem sou, quem quero ser. Em minha vida, eu sempre escolhi o caminho que me colocava debaixo dos holofotes e no centro das atenções. Fui editor do Jornal da Escola e presidente do Grêmio, trabalhei como professor e palestrante, ainda sou escritor e artista. Um belo dia, depois de 40 anos disso, eu concluí que meu autocentramento e minha vaidade estavam acabando comigo, destruindo meus relacionamentos e machucando minhas amigas. E decidi mudar. Com esse objetivo, criei algumas práticas para sair um pouco de mim mesmo e enxergar mais as pessoas. Mas ainda assim, continuo sendo a mesma pessoa vaidosa, autocentrada e ególatra de sempre. No entanto, eu agora sou uma pessoa vaidosa, autocentrada e ególatra que se esforça para hoje, somente por hoje, ser uma pessoa menos vaidosa, menos autocentrada, menos ególatra. Para resolver de vez o meu autocentramento e a minha vaidade, a melhor solução seria sair das redes sociais, parar de escrever em público, matar a persona Alex Castro, me internar em um mosteiro e passar o resto dos meus dias meditando, varrendo, cozinhando. Um dia eu vou, hein? Digo eu, todos os dias. De certo modo, porém, essa seria uma maneira extremamente autocentrada de resolver meu autocentramento, pois resolve o meu problema e dá as costas para o mundo. Pois a verdade é que esse tal meu problema é tudo menos meu. O que poderia ser mais patologicamente autocentrado do que eu achar que eu sou o único patologicamente autocentrado? Vivemos todas
cercadas de pessoas vaidosas, autocentradas e egocêntricas. Tudo o que fiz na vida foi me treinar para ser comunicador, professor, escritor e artista. Essas são literalmente minhas únicas habilidades. Então, por um lado, talvez, quem sabe, essas práticas que eu criei para mim mesmo, se escritas de maneira atraente e agradável, se divulgadas de maneira profissional e competente, possam ajudar essas outras pessoas a também sair da sua vaidade e do seu autocentramento. Afinal, só pode escrever sobre um problema quem o sente na pele. Mas, por outro lado, fazer isso alimentaria ainda mais a minha vaidade e o meu autocentramento, pois as pessoas iriam me ler e me curtir, me compartilhar e me seguir, tornando o caminho para eu me livrar da minha vaidade e do meu autocentramento ainda mais difícil e mais longo, se não impossível. Por fim, como posso confiar em mim mesmo para fazer essa escolha? De um lado, existe a escolha que eu considero ser a correta, por resolver o meu problema pessoal, mas também egoísta. De outro, existe a escolha aparentemente menos egoísta, mas que piora o meu problema, ao me permitir continuar chafurdando no meu mais descarado egocentrismo. Porque, fundamentalmente, a gente não quer mudar. A gente quer ser a pessoa que quer mudar, mas que permanece sempre igual. Que todos os dias sonha em entrar para o mosteiro, um dia eu vou, hein? Mas nunca vai. Alimentar o meu autocentramento escrevendo sobre sair do autocentramento é o cúmulo da conveniência do comodismo. Um plano infalível para falar muito sobre mudanças sem nunca efetivamente mudar. No fio desse paradoxo, eu penso, trabalho e escrevo. O Everest do meu eu. Algumas das pessoas mais egocêntricas e autocentradas que eu conheço são aquelas que batem no peito para se dizer as maiores críticas de si mesmas. Pessoas que passam horas e horas reprisando e repisando em suas cabeças suas últimas ações, suas últimas palavras, seus últimos erros, em uma eterna e celebratória masturbação autoflagelante por serem tão falhas, tão egoístas, o horror. Mas ainda assim, sempre remoendo e remastigando o mesmo incrível e inevitável assunto, sempre circulando e orbitando aquele mesmo gigantesco corpo celeste de gravidade irresistível. Eu. Tento evitar ser essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. Seria tão fácil voltar a ser. Mas eu descobri que morar nos meus erros passados não me ajuda a evitar uma nova residência em erros futuros. Repisar meus erros não me torna uma pessoa melhor, só mais autocentrada. E além disso, eu sou uma pessoa tão vaidosa e tão egoísta, tão rude e tão áspera, especialmente com quem eu menos deveria ser, que se eu ficasse relembrando todos os meus erros, faltariam horas no meu dia. Eu me tornaria um funes memorioso, vivendo eternamente na memória das minhas falhas. Então, peço desculpas sinceras a quem magoei, esqueço meus muitos erros e tento concentrar todos os meus esforços em ser uma pessoa melhor hoje, agora, nessa interação que está acontecendo nesse momento. Afinal, para que repisar o ontem e planejar o amanhã se o hoje está aqui, debaixo do meu nariz, em Technicolor e full estéreo, me oferecendo uma oportunidade única e irrepetível de talvez, quem sabe, só agora, só com essa pessoa que está aqui, na minha frente, ser aquela pessoa que eu quero ser e que eu sei que eu posso ser. E como é difícil. Conheço pessoas que sonham em escalar o Everest, ser famosas, ganhar milhões, e tudo isso, meu Deus, me parece tão fácil e tão atingível comparado à dificuldade transcendental de apenas, todo dia, ser uma pessoa menos reativa e menos vaidosa, menos egoísta
e menos autocentrada. O único dedo que aponto. Eu criei as práticas de atenção não porque me considero um guru intocável que conseguiu atingir um comportamento libado e agora está no alto da montanha pregando para as pobres coitadas lá embaixo que ainda não chegaram ao seu nível de iluminação. Pelo contrário, criei as práticas de atenção porque eu sou uma pessoa canalha, egoísta, vaidosa, ciumenta, mesquinha, acumuladora, gananciosa, consumista. E eu não quero ser. Eu quero ser outra pessoa. Eu estou falando a partir dos subterrâneos, do meio da multidão, como mais uma pessoa rota entre tantas esfarrapadas, sobre a batalha diária que travo comigo mesmo, todo dia, o dia todo, para ser uma pessoa menos superficial e menos conformista, menos reativa e menos vaidosa. Tudo que falo, cada palavra, sem exceção, é um dedo que eu aponto, antes de mais nada, para o meu próprio reflexo no espelho. Esse livro, mais do que tudo, é para mim mesmo, uma tentativa de finalmente eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Então, se a carapuça que costurei para mim mesmo também servirem vocês, podem se considerar bem-vindas. O Zen Budismo. O inimigo é a ignorância. Há muitos anos, uma pessoa se sentou embaixo de uma árvore e se propôs a analisar a humanidade como uma médica analisa uma paciente. Em primeiro lugar, ela propôs um diagnóstico da doença. O problema humano era o sofrimento intrínseco a ser uma criatura senciente que nasce apenas para sentir frio e dor, fome e abandono e então morrer. Em segundo lugar, ela propôs quais seriam as causas dessa doença. A fonte desse sofrimento era uma ignorância fundamental sobre a natureza da realidade. Nós acreditamos na ilusão de que temos existência concreta enquanto indivíduos. Nós tentamos proteger esse eu ilusório através de atos negativos baseados em orgulho, cobiça, ódio e inveja. E nós sofremos quando sentimos as consequências inevitáveis desses atos. Sem essa ignorância, não haveria sofrimento. Em terceiro lugar, ela propôs a possibilidade de cura dessa doença. Não apenas esse sofrimento era possível de ser extinto, como essa cura poderia ser realizada pelas próprias pessoas humanas, sem necessidade de intervenção divina. Uma das ideias mais revolucionárias da história. E, em quarto lugar, por fim, ela propôs o tratamento para essa doença. Esse tratamento, formado por um conjunto de propostas para testarmos e validarmos, praticarmos e corporificarmos em nossa experiência diária, é aquilo que no Ocidente chamamos budismo, um método prático para corrigir nossa percepção incompleta da realidade e, assim, erradicar nossa ignorância fundamental. A ignorância não é a falta de conhecimento. No mundo de hoje, existem muitas pessoas que sofrem por questões relativas à falta de conhecimento, falta de educação e falta de escolaridade. Esse é um problema institucional, político, socioeconômico a ser resolvido com políticas públicas e que não pode nunca ser minimizado ou ignorado. Mas o público-alvo desse livro são justamente as pessoas que sofrem por excesso de conhecimento, por terem o disco rígido de seus cérebros repleto de programas que já vieram pré-instalados, por nunca terem parado para considerar quais programas queriam manter e quais desinstalar, por ainda estarem funcionando no modo default de fábrica. Por isso, boa parte das práticas de atenção nos desafia a refrear nosso conhecimento, nossas certezas, nossas opiniões. Mas não para promover a ignorância. Pelo contrário, praticamos o não conhecimento, a não opinião, a não certeza, justamente para não cair nas garras da ignorância, para deixar de ser pessoas vaidosas e arrogantes,
cheias de conhecimentos, cheias de certezas, cheias de opiniões, refratárias a qualquer experiência que não confirme nossos inúmeros preconceitos. Quem poderia ser mais ignorante do que esse tipo de pessoa? E é essa pessoa ignorante que eu sou, quase todo dia, quase o dia todo. Mas nem sempre e não para sempre. Por isso, para isso, eu pratico e eu escrevo. O que é um Bodhisattva? Em uma noite fria e escura, uma pessoa está caminhando de volta para casa por caminhos estreitos e mal iluminados, de lanterna na mão e passos tateantes. Ao chegar à sua porta, aliviada por poder enfim comer e descansar, ela entra. Mas digamos que outra pessoa, no instante antes de entrar, quando já está na soleira da porta saboreando ter chegado, vendo sua poltrona quentinha e tentadora lá dentro, perceba que a noite escura, na verdade, está cheia de pessoas tateando nas trevas, tropeçando pelos caminhos, tentando chegar às suas casas, sem lanterna, perdidas. Então, fisicamente incapaz de entrar em casa até que todas as outras também tenham entrado nas suas, ela vai, com a sua lanterna, para a encruzilhada e fica lá, no frio e no escuro, emprestando sua luz para quem precisar, por quanto tempo for necessário. A primeira pessoa somos todas nós. A segunda é um Bodhisattva. O Bodhisattva não consegue comer se alguém tem fome, não consegue ser feliz se alguém é triste, não consegue despertar se alguém está ignorante. Ele sempre busca o maior desenvolvimento pessoal, mas nunca para si mesmo. Se algo é bom só para ele, então não é realmente bom. Para ser verdadeiramente bom, de acordo com o Bodhisattva, precisa ser bom para a coletividade, para todos os seres sencientes, para o universo. Por exemplo, se uma pessoa consegue ler e entender textos complexos com facilidade e depois traduzi-los e explicá-los em linguagem mais simples e acessível, então ela pode utilizar esse dom para se mostrar e se gabar, para obter vantagens e títulos, dinheiro e reconhecimento, para convencer as pessoas a fazerem o que quer, para ofuscá-las com sua linguagem rebuscada e seus argumentos persuasivos, para fazê-las se sentirem diminuídas diante de tanta erudição e tanta eloquência. Nada é mais comum e socialmente aceito. Mas, se um Bodhisattva tem um dom, qualquer dom, sua tarefa será colocar esse dom a serviço da coletividade. Se ele é uma pessoa inteligente, sua tarefa será tornar as outras pessoas mais inteligentes. Nós, pessoas comuns, temos a tendência de nos preocupar muito com o que recebemos e pouco com o que damos. Investimos tempo e energia pensando naquilo que o mundo, a empresa, a família nos devem, e muito pouco, quase nada, naquilo que nós devemos ao mundo, à humanidade, à família. Um Bodhisattva, pelo contrário, é alguém que se preocupa mais com aquilo que ele faz, ou seja, com o que ele causa nas outras pessoas, do que com aquilo que recebe, ou seja, o que as outras pessoas podem fazer por ele. O Bodhisattva ajuda sem interesse pessoal, nem mesmo na sua própria satisfação de ter ajudado. No século VIII, para as pessoas que aspiravam a se tornar bodhisattvas, o monge indiano Shantideva escreveu o Guia do Caminho do Bodhisattva. Um trecho. Que eu seja um protetor para os desamparados, um guia para os perdidos, um barco para os viajantes, uma ilha para os náufragos. Para quem precisa de luz, que eu seja lâmpada. Para quem precisa de descanso, que eu seja cama. Para quem precisa de nutrição, que eu seja alimento. Os 4 votos do Bodhisattva. Pratico budismo há cerca de 10 anos. Atualmente, sou irmão ordenado em Enninji, Templo do Cuidado Amoroso Eterno, em Copacabana, onde trabalho em diversas funções. Uma de nossas cerimônias é a recitação
dos 4 votos do Bodhisattva. As criações são inumeráveis, faço voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço voto de corporificá-lo. Esses votos estão na epígrafe do livro porque representam a aspiração da minha produção artística e da minha prática religiosa. Não sou, nem nunca serei um bodhisattva. Alguém já foi? Mas na verdade não faz diferença. Só vale a pena aspirar ao impossível. Quando velejamos à noite, a constelação do Cruzeiro do Sul pode nos salvar a vida, não porque achamos que conseguiremos chegar lá, mas por nos dar uma direção a seguir. A Ordem dos Pacificadores Zen. A longo prazo, a chegada do budismo no Ocidente pode se provar o fato mais importante do século XX, teria dito um historiador. De fato, em todo lugar onde se instalou, do Japão ao Tibete, o budismo se adaptou ao contexto local. Do seu encontro com o Ocidente greco-romano, que fez a Revolução Francesa e inventou a Declaração dos Direitos do Homem, surgiu o budismo engajado, que busca aliar a prática budista ao engajamento político no mundo. Uma das organizações mais atuantes nesse movimento é a Ordem dos Pacificadores Zen, fundada em 1996 pelo mestre Bernie Glassman e da qual faço parte. Entre suas iniciativas estão os retiros de rua, os retiros de testemunho e a Fundação Greystone. Nos retiros de rua, pessoas privilegiadas, em vez de fazer um retiro budista isolado em um hotel bucólico no meio da floresta, fazem seu retiro vivendo por 5 dias como pessoas sem teto nas ruas de alguma grande cidade. Diz o mestre Bernie: não fazemos o retiro nas ruas para ensinar algo às pessoas, nem para fazê-las mudar de vida. Não há nada a ser ensinado, não há ninguém para ser mudado. A única coisa que existe é o comer e o dormir, o urinar e o defecar, o manter-se quente e seco. Tudo isso enquanto vivemos nas ruas. Buscando aplicar os ideais do budismo engajado ao mundo capitalista e criar um novo paradigma de negócio sustentável, mestre Bernie fundou também a padaria Greystone, que contratava as pessoas mais incontratáveis da sociedade, ex-presidiárias, sem teto, etc., e tinha como lema: não contratamos pessoas para fazer pão, fazemos pão para contratar pessoas. Mais tarde, baseado na mesma filosofia, mestre Bernie fundou outros negócios, como construção de casas populares e centros de tratamento de HIV, que hoje funcionam sob a aba da Fundação Greystone. Por fim, os retiros de testemunho acontecem em regiões conflagradas ou em espaços marcados. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.